Repetindo, Mateus 4:21 e Marcos 3:17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 21, nos diz assim: E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Marcos capítulo 3, versículo de número 17. Marcos 3,17 nos diz assim: E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, as quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Podemos assentar glorificando a esse Deus que vive e reina para sempre. Meus irmãos, na semana passada nós falamos sobre Tiago menor. Na Bíblia, recapitulando o que nós falamos, na Bíblia, no Novo Testamento em especial, existe 3 Tiagos. Quantos Tiagos? 3. Nós falamos na semana passada sobre Tiago o menor, que é um dos discípulos, que aparece lá em Marcos 15, versículo 40, a qual, para diferenciá-lo do outro Tiago dos discípulos, é chamado de Tiago o menor. Há também nas Escrituras o Tiago, irmão de Jesus. Em Gálatas capítulo 1, versículo de número 19, o texto bíblico diz que Paulo escreveu dizendo: A nenhum dos outros apóstolos eu vi, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago, irmão do Senhor, não fazia parte da lista dos 12. Mas após a ressurreição de Jesus, esse Tiago, irmão do Senhor, é este que vai ser uma das colunas da igreja de Jerusalém. Esse Tiago, irmão do Senhor, que não faz parte dos 12, mas se torna um apóstolo proeminente, um grande líder, é o mesmo Tiago que escreveu a Epístola Universal de Tiago, a qual temos nas Escrituras. E existe um terceiro Tiago, que é esse que nós vamos falar essa noite, que é chamado de Tiago o maior, que é um dos filhos de Zebedeu, ou seja, irmão do apóstolo João. O texto que nós lemos no capítulo 4, versículo 21, destaca que ele é irmão de João. E esses dois homens, ou seja, os 2 discípulos, são filhos de Zebedeu. O ofício que esses homens exerciam era o de pescadores. E foi nesse ambiente de pescaria que Jesus chama Tiago e o seu irmão João, e eles seguem a Jesus deixando tudo para trás. O texto bíblico diz que imediatamente eles deixaram o barco e deixaram seu pai, mostrando-nos assim a renúncia do discipulado. Eles imediatamente abandonam a carreira que seu pai havia lhe ensinado, que era de pescador, abandonam a casa de seu pai e vai seguir Jesus no ministério. Ou seja, vai exercer o ministério de apóstolo. A palavra Tiago, nós falamos isso semana passada, mas como nós estamos postando no YouTube todas as mensagens, e para poder os nossos ouvintes lá depois, quem sabe vai assistir só essa mensagem, o nome Tiago vem da palavra Jacó, Yaakov no hebraico, que significa aquele que agarra o calcanhar. Na época em que Jesus era contemporâneo, existia muito esses nomes, Tiago, por exemplo, Alfeu, Judas. Hoje ninguém tem o nome de Judas, mas naquele tempo era normal, porque era uma homenagem à tribo de Judá. Então, esse Tiago maior é um dos 3 discípulos nomeados na Bíblia de discípulos mais íntimos de Jesus. Quando Jesus chama os seus discípulos, por exemplo, havia cerca de 70 discípulos, Lucas capítulo 10. Existia 12 discípulos mais próximos de Jesus, que é chamado dos apóstolos. E existia 3 discípulos mais chegados de Jesus. Desses 3 discípulos mais chegados, esse é um dos tais, que é Pedro, Tiago e João. Então ele é chamado de Tiago o maior pela proximidade de Jesus. Ou seja, dentre os 12 discípulos, os 2 Tiagos da relação, esse é mais proeminente, é mais fervoroso, tem uma voz mais firme, é chamado de filho de trovão. E eu vou já falar as características deste homem, mas esse é o Tiago que andava próximo de Jesus. E é interessante, queridos, que
que esse Tiago, ao ouvir o chamamento de Cristo, repito, ele abandona o barco, abandona o seu pai, mostrando-nos assim a disponibilidade e prontidão de atender o chamado de Cristo, que exige prioridade e uma resposta imediata. A chamada de Cristo para os seus discípulos levou-os a ter uma resposta imediata, sem olhar para trás, sem pensar duas vezes. E a chamada de Deus, ela é assim. A gente, quando é escolhido por Deus, a gente precisa ter prontidão de romper com algumas coisas. Existe muita gente que não consegue romper com o seu modo de viver, romper com as suas amizades, romper com a zona de conforto, mas quem é chamado por Cristo tem que ter a prontidão imediata de ruptura daquilo que te prende e te impede de seguir o chamado de Cristo. E esse Tiago, ele é pronto, porque a Bíblia diz, imediatamente abandona tudo e segue Jesus. Uma segunda característica desse homem, além de ele deixar tudo para seguir Jesus, é que este homem, ele é conhecido por um temperamento forte, tá? Um temperamento bem rígido, bem forte, e extremamente zeloso. Dentre todos os discípulos, esse Tiago é chamado de um Tiago o zeloso, aquele que é zeloso e tem um temperamento muito forte. Por exemplo, em Lucas capítulo de número 9, versículo de número 52, bota aqui na tela pra gente, Lucas capítulo 9, versículos 52 até o 54, olha como o temperamento desse discípulo, ele é muito forte, né? É um temperamento duro. Olha o que diz o texto, vamos ler o texto? Olha o que fala aqui, ó. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Olha o versículo 53. Mas não o receberam, ou seja, os samaritanos não quiseram receber os discípulos, porque o aspecto deles era de como ir a Jerusalém. Então havia lá uma briga entre judeus e samaritanos. Não quiseram receber o discípulo de Jesus. Olha o temperamento do discípulo, olha lá. Versículo 54. Os seus discípulos, Tiago e João, que são irmãos, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha o temperamento desse discípulo. Versículo 55, olha o que diz o texto. E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Olha o temperamento desse discípulo, temperamento muito forte. Senhor, quando ele viu o samaritano virar a cara e não querer recebê-los, porque eles se vestiam como judeus, esse discípulo Tiago, o zeloso, o Tiago, o voz do trovão, o filho do trovão, olhou e disse para Jesus, Senhor, tu não queres que a gente ore e mata logo esses desgraçados, com uma linguagem mais vulgar, mata logo esses samaritanos, essas pestes ruins. Olha o temperamento desse discípulo. E é interessante, dentro da relação dos 12, a gente consegue perceber personalidades que não estavam prontas para serem grandes homens de Deus. Eram pessoas que não tinham muita capacidade humana para exercer ministério. E é interessante que essa personalidade, às vezes, está na nossa vida, um aspecto sanguinário. É 8 é 80, é desse jeito, mata logo Jesus. Pode observar que nós temos na igreja algumas pessoas que são desse jeito. Olhou com cara feia, eu vou orar para Deus te matar. Eu vou orar para o anjo descer com a espada. É uma personalidade muito forte. Tiago tinha essa intensidade. Ou seja, além de ser chamado voz de trovão, há alguns comentaristas, historiadores, Eusébio de Cesareia e outros homens que afirmam que o termo voz de trovão era um aspecto de falar com fervor. Esse homem aqui, segundo alguns estudiosos, era o mais apaixonado de todos os discípulos. Apesar de João ser o mais amado, que eu vou falar sobre ele, dentre os 12 discípulos, Tiago é aquele que mais era apaixonado pela missão do Cristo, pelo seu fervor, filho do trovão. Olha só o que ele fala, ele não gostou porque viraram a cara para o seu mestre. Então ele fala, Senhor, quero ser que nem Elias agora, eu vou orar e vai descer fogo do céu e vai consumir esse povo todo. Pelo zelo que ele tinha pelo seu mestre. Olhar com cara feia para o seu mestre, ele queria que descesse fogo do céu e consumisse os samaritanos. Então é interessante que esse homem tinha uma personalidade bruta. Era como se fosse uma pedra dura que precisava ser lapidada. E Jesus, ele é especialista em pegar gente assim crua.
É interessante que nenhum de nós nascemos prontos para vivermos os propósitos de Deus. E mesmo assim, Deus não deixa de nos chamar e investir na nossa transformação. Porque se nós fôssemos olhar para a nossa personalidade, tem dia que a gente não é fácil. Tem dia que a gente está só o tutano, não é na carne não, está no tutano já. Tem dia que a nossa personalidade precisa ser tratada. Mas Jesus chama esse discípulo, chama-o de filho do trovão e vai investir nesse ministério, porque esse homem ele era tão zeloso, guiado pelo amor, e quem ama demais é capaz de pedir para descer fogo do céu para quem despreza quem ama. Então esse homem era um dos mais apaixonados de todos os discípulos. E é essa paixão que Tiago tem pela missão, pelo chamado de Cristo, que tem aqui para a gente poder meditar e aprofundar um pouco mais, é que esse homem, terceiro, ele era um discípulo de confiança, era amigo de Jesus. Vou repetir, tinha 70 discípulos, 12 discípulos e 3 mais chegados. Desses 3 mais chegados, Tiago faz parte dessa relação. Então Tiago é um dos discípulos mais fervorosos numa paixão pela sua chamada. Por quê? Porque ele é um dos homens mais próximos de Jesus. E ele é mais velho que João. Então olha só a idade e o respeito que tem na hierarquia. Pedro, Tiago e João. Ou seja, ele está na frente de João por conta de sua idade e experiência. Então você tem aqui um discípulo que é extremamente íntimo de Jesus. Vamos observar biblicamente falando quais foram os fatos bíblicos que demonstram que Tiago era íntimo de Jesus. Primeiro, a primeira vez na Bíblia que a gente consegue observar que Tiago era um homem de confiança de Jesus está no texto de Marcos capítulo 5, versículo 37. Bota aqui na tela para a gente. Marcos capítulo 5, versículo de número 37. Essa passagem bíblica aqui, eu vou numa calmaria mesmo, didático, eu quero que você entre na mensagem, entenda o que eu quero pregar, seja ministrado nessa série, e entendendo que Deus está trabalhando a nossa vida, que Ele não desiste da nossa história, que nós não somos perfeitos, mas Ele nos escolheu para uma grande obra. Em Marcos capítulo 5, versículo 37, essa passagem bíblica aqui, é quando Jesus chega na casa de Jairo. Quando ele entra na casa de Jairo, a multidão chorava em cima da menina. E Jesus olha, porque ele vem com uma multidão em direção à casa de Jairo. E quando chega a notícia de que a menina estava morta, Jesus olha para a multidão e fala o quê? E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. É interessante que, quando Jesus chega na casa de Jairo, e tinha em cima da menina os flautistas que recebiam para chorar em cima da desgraça dos outros, Jesus manda expulsá-los, porque quando Cristo fala assim, a menina não está morta, mas dorme, riram dele. Quando Jesus bota todos esses para fora, o texto bíblico diz, e não deixou ninguém entrar, a não ser o que veio com ele. Quem é que veio com ele? Pedro, Tiago e João. É interessante que Tiago é alguém de confiança. É alguém que no momento mais crucial ia entrar na casa de Jairo e entrou com Jesus. Porque Pedro, Tiago e João têm confiança, amizade. E quando Deus chama alguém, Deus quer que este alguém seja fiel, seja comprometido e seja próximo. Ele é o discípulo que faz parte de uma relação de confiança. E Deus dá a homens de confiança grandes coisas. Esse homem, uma segunda passagem bíblica, onde o texto fala de um discípulo íntimo e próximo de Jesus, é no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 17, do versículo de número 1 ao 2, bota pra gente aqui o último versículo do capítulo 16. Olha aqui, bota lá pra mim, só pra gente fazer uma contextualização. O último versículo do capítulo 16. Capítulo 16, tu bota no último versículo. 28. Olha aqui, ó. Olha o que Cristo fala, ó. Em verdade vos digo que alguns que há, dos que aqui estão comigo, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Texto polêmico. Os discípulos morreram e Jesus não voltou. Então alguns falam, esse texto é polêmico. Só que esse texto, Cristo está falando para esses 3. Porque bota o capítulo 17, versículo 1.
Olha aqui, ó, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão e os conduziu em particular ao monte. Olha o versículo 2. E transfigurou-se diante dele, seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui eles viram Jesus numa visão de como ele vai voltar no seu reino, em glória. Ele se transfigura. Então esse discípulo ele é tão próximo de Jesus, que o texto bíblico nos fala que, dentro dessa revelação, Tiago é um dos tais que Cristo disse, alguns aqui não vão morrer, mas vão ver o Filho do Homem vindo no seu reino, em uma visão sobrenatural. E é interessante que essa revelação os outros discípulos não tiveram. Somente Pedro, Tiago e João, porque existem coisas que Deus só revela para quem é íntimo dele. Amém? Olha para esse irmão do lado e diga assim, tem coisas que Jesus só revela para quem é íntimo dele. Fala para o irmão, Tiago contemplou a glória divina do Cristo. Diga aí, foi um dos poucos a ver Jesus revelado em majestade celestial. Então ele faz parte de uma relação única de discípulo próximo de Jesus. E é interessante que o terceiro texto que eu quero compartilhar de alguém íntimo com Jesus é que no momento da agonia do Getsêmani, Jesus chama 3 discípulos para orar com ele no momento mais crucial da sua chamada. Em Mateus, capítulo 26, versículo 36 e 37, então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Pedro, Tiago e Jesus começou a se entristecer muito e angustiar-se muito. Olha aqui para mim, Jesus em sua humanidade, como homem, sentiu a agonia no Getsêmani. E Jesus sentindo a agonia do Getsêmani, ele precisava de amigos que lhe ajudassem na oração. E quem é que ele chama? Pedro, Tiago e João. Como estamos falando de Tiago, Tiago fazia parte da relação daqueles que eram amigos de Jesus na hora mais difícil da sua história, da agonia do Getsêmani, no suor com gotas de sangue. Ou seja, esse Tiago era amigo íntimo do nosso Senhor. E é interessante que eu quero fazer essa chamada aos senhores. Deus não quer que apenas sejamos líderes. O maior intuito dos céus é que nos tornemos amigos de Deus, íntimos de Deus, próximos de Deus, conhecedores de uma intimidade profunda com Deus, porque Jesus tinha 3 amigos íntimos, e como é importantíssimo que sejamos amigos de Deus, amigo de Cristo, numa intimidade profunda. Olha o que é interessante, ao olhar esse texto, em que ele é das únicas testemunhas do suor com gota de sangue, ele viu no monte a glória de Deus. Ele foi íntimo de Cristo nas maiores revelações de Cristo, mostrando-nos uma grande verdade. Tiago não foi apenas chamado para servir, mas ele foi chamado para estar perto. E a presença de Jesus moldou a sua essência. Deus não quer que sejamos apenas robôs na sua obra. Envolvido na obra faz parte da relação de obreiros, faz parte das tarefas da igreja, não. A vontade de Cristo é que eu esteja perto dele, próximo dele, junto dele, em uma intimidade próxima do nosso mestre. A maior honra de Tiago não foi o título de apóstolo, não, mas a maior honra de Tiago é o privilégio de ser íntimo de Jesus. Isso dinheiro não paga, não tem curso de intimidade. Intimidade é para quem anda com Jesus, é para quem ora, é para quem tem intimidade com Deus no secreto. Deus te chama para uma vida próxima dele. E é interessante, meus irmãos, que esse Tiago aprendeu que os segredos do reino, porque tem coisas que Jesus só revelou para eles. Esses segredos do reino são revelados para quem é próximo. Existe um salmo que diz assim: a minha alma te segue de perto. Nós precisamos ser próximo de Deus. E olha aqui para mim, Tiago é um grande exemplo de o que Deus exige de nós é proximidade. Às vezes as tarefas ministeriais, a correria do ministério,
nos faz apenas seguir Jesus de longe. Nós nos contentamos apenas em fazer parte de uma relação. Mas Tiago é um grande exemplo. De que, pastor Janderson? Que nem todos estavam no monte. Nem todos estavam no Getsemane. Nem todos entraram na casa de Jairo. A intimidade é que faz a gente permanecer em momentos gloriosos. Momentos gloriosos é para quem é íntimo de Deus. Deus tem coisas gloriosas para revelar para quem anda com Ele, para quem vive com Ele, para quem tem intimidade com Ele. Quem tem intimidade com Deus vê coisas que ninguém viu, enxerga coisas que ninguém consegue enxergar. Enquanto estamos longe, contamos o testemunho dos outros. Mas Pedro, Tiago e João, em especial Tiago, tem experiência para contar no monte, tem experiência para contar no secreto. Deus tem grandes coisas para revelar para quem é íntimo dele. Quem almeja ser íntimo de Deus aqui? Agarra a mão desse irmão do lado aí, me ajuda a pregar, vai, me ajuda, que o irmão está com uma cara tão séria. Fala para esse crente bonito aí que Deus colocou sentado do teu lado, diga assim: grandes revelações acontecem para quem é próximo de Deus. Fala para ele: chega de seguir de longe. Diga, está na hora de seguir de perto. Diga, está na hora de intimidade. Está na hora de andar com o mestre. Está na hora de ter intimidade com o mestre. Eu quero profetizar que 2026 é o ano da tua intimidade com o eterno. Pastor, nem chegou ainda, mas vai chegar. Eu profetizo, Deus, um tempo de intimidade para os discípulos da RVA. Eu quero seguir Jesus de perto. Tem coisas que só a intimidade revela. Tem experiências que são geradas somente no quarto com a porta fechada. E tem coisas gloriosas que se a gente contar ninguém acredita. Mas a gente tem experiências com Deus no secreto, lá na intimidade com o bom mestre. É interessante, meus irmãos, que Jesus, ele confiou a Tiago experiências que só se compartilha com quem suporta o peso do discipulado. Vem para perto, ora comigo, vem para o monte. Entra, meus amigos Pedro, Tiago e João. São coisas que Deus só compartilha com gente que suporta o ministério, que sabe o que é andar perto. A intimidade com Jesus não nos livra de provas, não, jamais. Ele também vai enfrentar martírio, ele também vai enfrentar luta, mas nos prepara para enfrentar com fé. Por quê, pastor Jesus? Porque Tiago não nega, Tiago não volta, Tiago não vai negar Jesus como fez Pedro, de ser fervoroso. Tiago permanece perseverando, porque a intimidade faz isso. O benefício da intimidade não é o destaque terreno, mas é a profundidade espiritual. Você pode perguntar: pastor, o que esse homem fez? É meio obscuro as obras de Tiago, mas além de obras, uma coisa eu digo que é invejável numa linguagem mais vulgar: Tiago tinha intimidade com Jesus. Acima de milagres, o título mais nobre que alguém poderia receber é amigo de Deus. Deus chamou Abraão de meu amigo. Jesus chama esses discípulos para perto. E é interessante, meus irmãos, que Tiago viu a glória do monte, a agonia do jardim, e aprendeu a conhecer a Jesus de verdade. A proximidade com Cristo faz do servo comum o instrumento para o reino de Deus. Quem é íntimo de Deus exerce obras extraordinárias. Um amigo de Deus não é um homem comum. Quem é íntimo de Deus não é um homem qualquer. E Tiago entra na história. Por quê, pastor Janderson? Porque a intimidade com Cristo transforma esse temperamento explosivo em uma tempestade de virtudes para o reino dos céus. Jesus pega o filho do trovão duro, desce logo um fogo e transforma em um discípulo, em um apóstolo, como instrumento da glória de Deus na terra. É isso que Deus faz. E qual é esse legado de intimidade que ele nos deixa? Tiago viveu perto de Jesus até Jesus morrer. A amizade com Cristo levou ele até a morrer martirizado por Cristo. A intimidade desse Cristo com Tiago gera nele uma coragem até diante da espada. Ele vai até o fim. E é interessante que ele nos ensina aqui viver perto de Jesus. Quem anda com Jesus jamais será esquecido. E eu quero te fazer um convite. Não é a foto do cartaz que a gente quer. Nós desejamos ser íntimos de Deus, ser conhecido por Ele e andar com Cristo. Alguém tem esse desejo essa noite de ser íntimo de Deus? Quem anda com Jesus de perto vê o que muitos de longe nunca conseguirão ver.
Alguém está aqui nesse culto ainda? É interessante que a amizade com Jesus não faz fama, mas traz o quê? Uma formação espiritual, um ministério fecundo, poderoso. A intimidade que Tiago teve é o convite que hoje Deus nos faz: segue-me de perto, vem para perto. E é interessante, meus irmãos, que a geração que nós estamos contemplando hoje é uma geração que precisa ser confrontada com essas virtudes. Porque nós estamos diante de uma geração que ora pouco, diante de uma geração que não tem mais intimidade com Deus. E a gente olha para trás e a gente conviveu com uma geração que orava, uma geração que tinha intimidade com Deus, daquelas mulheres raio-x de Jeová. E quando a gente era jovem, tinha até medo de chegar perto e Deus revelar algumas coisas. Era gente que orava de manhã, de tarde, de noite. Era normal entrar na casa dessas pessoas e já puxar a oração. E já botava a mão e o Espírito Santo já descia, já tinha revelação, poder de Deus, virtude. E nós estamos diante de uma geração técnica que aprendeu ou no YouTube ou em algum lugar táticas de pregação e prega vazio, porque não é amigo de Jesus. Mas aqui nos ensina que o sucesso ministerial é sermos íntimos de Deus, gerará frutos eternos. Está na hora da gente entender isso. E é interessante, meus irmãos, que toda essa confusão entre Tiago menor e Tiago maior, porque há muitos que confundem os dois, e até é meio incerto, alguns historiadores citam um e a gente não sabe se é um ou se é o outro. Mas o interessante é que todos esses três Tiagos, há historiadores que comentam o seu fervor na oração. O Tiago, irmão do Senhor, era conhecido também como o homem do joelho couro de camelo, de tão grosso que era de orar. Aí existe citação, por exemplo, Egésipo, em 170 depois de Cristo, ele cita um Tiago também com joelho de couro de camelo, e já é o Tiago menor. Aí você tem alguns historiadores, Jerônimo cita joelhos calejados pela oração, aí já pode ser o Tiago maior. Aí você tem, por exemplo, outros do século X afirmando homem de oração incessante. E você tem historiadores comentando que esse filho de trovão era a eloquência que ele tinha, sede e fome de Deus, de ministério, de obra de Deus, do Cristo. Então, Tiago é um nome profundo, porque todos os Tiagos, os três da Bíblia, eram homens incessantes na oração. Eram homens fervorosos na intimidade. E por que não dizer? Se Tiago estava lá orando no Getsêmani, ele é companheiro de Jesus na oração. E durante a história, esses Tiagos eram homens de oração. E o que me chama a atenção é que quem dobra o joelho diante de Deus permanecerá de pé diante dos homens. A geração que vive na queda é uma oração que não ora mais. É uma oração que não tem mais joelho no chão. E esses Tiagos aqui gastaram os seus joelhos na terra, mas tinham poder no céu. A oração é a chave que gera poder sobrenatural do Espírito Santo. E a gente precisa olhar para esses homens, que esse Tiago tornou-se forte de fala, filho de trovão, amigo de oração, e oravam muito. Eles entendiam que o poder não está apenas nas palavras, mas sim nos joelhos dobrados que geram milagres extraordinários. Então esses homens que oravam, que eram chamados de couro de camelo do joelho. Lembra daquelas irmãs antigas que tinham o joelho preto de tanto orar? E a gente precisa resgatar essa sede de intimidade com Cristo, porque a geração não pode ser uma geração vazia, rasa na intimidade. Vazia, nós não podemos aceitar que os nossos cultos sejam gelados. Nós não podemos concordar com uma pregação gelada. Agora, por que muita gente entra no culto e sai do culto reclamando? Que culto frio? Você que está frio. Aleluia. Eu não gostei do culto porque eu não senti nada. A culpa é sua. Que quando a gente sai de casa, banhado na oração, cheio do Espírito Santo, com fervor na alma, o culto é poderoso, porque o culto não é um lugar, o culto sou eu, é a minha vida. Precisamos de homens íntimos, homens que estejam próximos de Cristo. E é interessante que esse Tiago, na Bíblia, há várias passagens bíblicas em que sempre Jesus tratou separadamente com Pedro, Tiago e João.
Não é errado nós temos pessoas mais próximas e outras um pouco mais distantes. É normal termos amigos mais chegados. E esses homens foram chamados separadamente em vários momentos. Por exemplo, em Marcos 3,16. O texto bíblico diz assim, ó, e Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de quê? De filho de trovão, separando os três juntos. Outro exemplo, Lucas 6,13-14, e quando já era dia, chamou para si os teus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Olha a sequência, Simão, chamado Pedro, André, porque é irmão de Pedro, Tiago e João, sempre os três juntos e na frente. Ou seja, Tiago é colocado entre os líderes centrais do ministério apostólico. Ele é reconhecido por Jesus como alguém que tinha fogo e paixão pela sua chamada. E é interessante que esse homem, ele é incansável em busca de poder e autoridade. E é interessante, meus irmãos, que, por exemplo, bota aqui para mim Marcos capítulo 13, versículo 3. Quando Jesus mostra a estrutura do templo, né? Aquelas coisas gloriosas do templo, eles são os que perguntam para o Senhor. E nós vamos ter o sermão escatológico de Jesus. Olha que interessante, a sede deles, ó, olha o que diz o texto. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Bota o versículo 4. Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Eles são sedentos para conhecer. Quando é que o Senhor vai vir? Quando é que o reino vai chegar? Quando é que vai vir o cumprimento dessas profecias? São sedentos, são próximos de Jesus. E é interessante, é impossível ser íntimo de Jesus não ter sede de estar com ele, da volta dele, da glória dele. Eles são sedentos nisso. E é interessante, meus irmãos, que em todos os momentos em que houve ensinamento e preparação de liderança, os três estão juntos. Marcos capítulo 10, 35, e logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão, André, com Tiago e João. Ou seja, olha aqui, todos os momentos cruciais, eles estavam juntos. Agora tem uma outra coisa. Ele é filho do trovão, personalidade dura, mas chegou um dia que Jesus deu uma peia nele. Por quê? Chegou um dia que esses dois irmãos, Tiago e João, em Mateus capítulo 20, versículo 20, eles conversando com a mãe, mamãe, fala com Jesus, para quando chegar o teu reino, a gente sentar no trono com ele. Eu, Tiago, do lado direito, e João, mais novo, do lado esquerdo. Lindo, a gente vai estar muito bonito lá, mamãe. A mamãe chegou lá com Jesus, no versículo 20 diz assim, então se aproximou e disse, se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, que são os dois, e adorando, fazendo-lhe um pedido. E disse-lhe, concede que estes meus dois filhos se assentem, um à direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Eles queriam um lugar de destaque. É o afoito, apaixonado pela posição e pelo ministério. Aí Jesus vai ensinar para eles algo. Ele vai dizer assim, Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E disse-lhe eles, podemos. Verdade, vão morrer, vão ser martirizados, olha aí, E disse-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice, sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. E Jesus vai dar pancada, porque no vosso reino, o maior, o mais grande não existe, né? O grande é aquele que está acima de vocês. Mas no meu reino, o menor será o maior. E é interessante que Tiago nos ensina que o reino de Deus não funciona como a gente pensa. Existe gente que é conhecida aqui, mas não será grande lá. E existe gente que é pequena aqui, mas é amigo dele e será grande lá. Tem alguém aqui nesse culto pentecostal, aleluia. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda, diga assim para ele, tem gente que é pequeno aqui, mas é amigo de Deus.
Diga, será grande lá. Diga, a posição aqui não vale nada. Diga, a melhor coisa é ser amigo dele. A melhor coisa é ser íntimo dele. A melhor coisa é ser crente fiel. Aqui pode não estar no cartaz, mas o melhor é ter o nome escrito no livro da vida. Assentar-se no trono não é para quem é maior aqui, é para quem o Pai estabeleceu. Isso que é importante. Precisamos ser íntimos de Deus. Tiago é afoito, sim. Tem ambições. Ele queria um lugar de destaque, mas Jesus ensina a grandeza do servir. Bota aqui pra gente Mateus 20, versículo 26. Só pra gente olhar esse texto e dar um glória. Olha aqui. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja servo de todos. Irmãos, vamos pensar em algo aqui, nessa didática. Vai ter muita gente que vai brilhar muito lá no céu, viu? E a gente não conhece. Vai ter gente que será grande no reino, e quem pensa que é muito grande não vai ser nada. Eu fico pensando, a gente que já ouve história da Assembleia de Deus aqui no Amazonas, de pastores que saíram no Solimões. Tu já andou no Solimões durante a noite? Uma vez me levaram para pregar num município chamado Monte Oreb. Eu saí da costa do Ajaratuba para ir pregar no Monte Oreb, numa canoazinha de rabeta. Irmão, nós passávamos ali naquele... Subiu eu na rabeta, não sei nadar. Eu não sei nadar. Sentei na canoa. Aí beleza, entrou mais 2. Amém, vamos embora. Aí parou numa comunidade, entrou 3 irmãos dessa grossura. Aí na outra comunidade mais 3 mais grossa. Na outra, quando eu olhei para a canoa, irmão, tava 1 centímetro para entrar água dentro da canoa. Eu disse, Jesus, recebe o meu espírito. Ninguém enxerga nada de noite. É a lanterninha assim, ó. E carapanã. A gente ia embora no meio do Solimão para pregar numa comunidade. Agora vem cá, tinha rabeta e quando não tinha? Esses pastores que levavam Santa Ceia no remo, no meio de uma comunidade, que orava a noite toda. Eu já ouvi testemunhos que a gente duvida em ouvi-los, mas eram vividos por homens íntimos de Deus na oração. Gente que não queria posições, mas amava a obra de Deus, amava servir. Esses serão grandes, Tiago. Tiago, tu quer posição no reino? Seja servo aqui, Tiago. O lugar para a honra é ser servo de Deus aqui. Cadê os servos dessa igreja? Fala para alguém, Deus te chamou para servir. Fala para alguém, aleluia. Para de querer destaque. Seja servo. Olha aqui para mim. É interessante, meus irmãos. Dentre desses 12 apóstolos, Tiago foi o primeiro mártir dos 12. Eu não estou falando que Tiago foi o primeiro mártir da igreja. O primeiro foi Estevão. Mas dos 12, ele foi o primeiro a morrer. Em Atos capítulo 12, versículo 1. Coloca aqui pra gente. A perseverança desse homem fez com que ele fosse o primeiro dos apóstolos a perder a sua vida por amor a Cristo. Olha o que diz o texto. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. Vamos ler o texto? Vamos lá? 1, 2, 3. E matou a espada Tiago, irmão de João. Herodes se levanta contra a igreja. É nessa passagem que ele vai prender Pedro, para guardar para o outro dia matar Pedro também. A ira de Herodes contra a igreja. Ele pega Tiago, o maior, o amigo, e vai matá-lo degolado à espada. Isso aqui nos mostra o amor a Cristo acima do amor à própria vida. Porque esse amigo de Jesus vai até o fim, com um sorriso no rosto, dizendo: corta logo o meu pescoço, eu quero ver o meu rei, eu quero estar com o meu mestre. Aí eu lembro-me do que Jesus disse: aquele que amar a sua vida mais do que a mim não é digno de mim.
mas aquele que perder a sua vida achará. Então Tiago foi o primeiro apóstolo martirizado, mostrando o que? Fidelidade, coragem até o fim. Ou seja, esses homens, esse homem em especial, que antes queria lugar de honra, ele mudou. Dá tempo de mudar. Ele brigou pela cadeira da honra, mas ele vai morrer honrosamente e fidedignamente por Cristo. Esse homem aqui, que era o filho do trovão, não mandou o fogo descer para matar Herodes agora. Ele se submete à vontade de Cristo e de Deus, e vai ser martirizado entregando a sua vida pelo Senhor. E é interessante que a sua morte mostra que o discípulo não busca a glória terrena, mas o discípulo está pronto para ganhar uma coroa eterna de glória nos céus. Olha a transformação do caráter de Tiago. O homem que queria que caísse fogo do céu para matar samaritano, agora é o homem que vai morrer, que vai entregar, porque Deus é especialista em mudar a nossa trajetória. E ninguém para a história da igreja, porque podem matar os homens, os apóstolos, os discípulos, mas o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja permaneceu de pé e vai permanecer de pé até o último dia. Ninguém para a igreja. Então entenda algo. Sabe o que é interessante que eu estava pensando quando eu estava lendo esse texto? É que Deus manda o anjo soltar Pedro, mas ele não manda o anjo livrar Tiago da espada. Por quê? Vai entender os mistérios do eterno. É porque o propósito de Deus para Tiago acabou aqui. E para Deus tinha uma outra jornada para ele. Ou seja, Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas Tiago entra para a história como um dos discípulos íntimos de Jesus. Deus tem intimidade para você. Deus quer você perto. Fica de pé comigo. Aleluia. Fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. Olha para esse irmão do lado e diga assim: Deus quer intimidade com você. Deixa eu falar uma coisa para você, saber que Deus tem saudade da tua intimidade. Deus tem saudade do tempo que você orava mais, daquele momento que você colocava aqueles hinos e se jogava no quarto e não saía de lá enquanto a presença de Deus não inundasse o ambiente. O período que você era mais fervoroso, o período que você amava a presença do Espírito Santo, o período que você não perdia o momento de oração, aquele momento onde a tua alma era sedenta pela presença de Deus, da intimidade com o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: como é que está a nossa intimidade? Será que a correria do dia não tem arranhado a nossa intimidade com Ele? Será que a gente está deixando o lugar da oração vazio? Porque tem coisas que Deus só revela para quem é íntimo. Tem coisas que teologia não consegue explicar, mas quem é íntimo de Deus é sondado por Deus numa intimidade profunda. Eu prefiro ser conhecido como alguém que é íntimo do Espírito Santo, porque o diabo não teme as nossas credenciais. O diabo não tem medo da nossa oratória, das nossas estratégias, mas o diabo treme diante de um íntimo de Deus, de alguém que anda com Deus, que tem intimidade com Deus. Deus nos chama: restaura a intimidade, volta à essência da intimidade, volta para o lugar onde Deus e você conversava, aonde as lágrimas rolavam, aonde você rasgava o seu interior. Volta a essa essência, porque o que Deus tem para você é coisas grandiosas. Deus quer revelar coisas profundas para aqueles que desejam ser íntimos de Deus.
Eu sei que às vezes a gente se cansa, correria, a gente quer parar. Não, o íntimo de Deus não para. Eu quero Deus, eu quero mais de Deus. E está comigo nessa noite. Eu quero mais de Deus, mais de Deus. Intimidade. Oh, aleluia. Levante as suas mãos aos céus agora. Feche os teus olhos. É noite de restauração, de intimidade. Tiago é conhecido como íntimo, apaixonado por Deus, zeloso pela presença de Jesus, amigo de oração de Jesus. Alguém que subia para o monte para ter revelações tremendas, volta para a intimidade nessa noite.